Mas, Jordão, eu já quero começar esquentando aqui o nosso bate-papo. O nome de Jorge Sampaoli tá realmente crescendo nos bastidores do Estádio Urbano Caldeira da Vila Belmiro. Parece que o Carecone pode pintar no Santos Futebol Clube. É isso mesmo? Sampaoli ganha força no peixe, meu caro Thiago Jordão. É isso mesmo, Marcão. Kleber Xavier, que está fortemente ameaçado no seu cargo de treinador do Santos Futebol Clube, tem um concorrente muito forte, Marcão, e é ele, o amor pelo balão, Jorge Sampaoli, ganhou força nos bastidores do Santos Futebol Clube. Marcão, informação trazida primeiramente pelo André Hernan via UOL, Marcão, e ele diz na sua apuração de que o nome do Sampaoli já ganhou muita força nos bastidores e que o Jorge Sampaoli, inclusive, aceita retornar ao Santos Futebol Clube, Marcão, e amanhã é uma grande decisão para o técnico Kleber Xavier. Caso o resultado positivo não venha contra o Juventude, ele vai ser mandado embora, Marcão, e aí as tratativas com o Sampaoli crescerão ainda mais. Ah, perfeito. Olha, no momento que o Ceará empata o jogo contra o Flamengo, jogando no Castelão 1-1, agora o Ceará empata o jogo contra o Flamengo. Olha, sobre Jorge Sampaoli, nós trouxemos a informação pela manhã que o Sampaoli já recusou o Santos por 3 oportunidades recentemente, né? 2 na gestão Andrés Rueda e 1 na gestão Marcelo Pirillo Teixeira. O Sampaoli, quando foi contatado no começo do ano, ele disse que gostaria de avaliar o convite e teria chances de vir ao Santos no meio do ano, né? Justamente agora, nesta janela. Sim. Então, era a janela que o Sampaoli gostaria realmente de assumir o Santos, porque ele entendia que teria mais tempo para conhecer o elenco, porque naquele momento ele não tinha tempo, ele gostaria de contar com a parada do Mundial de Clubes para treinar o time e também tendo a possibilidade de contratar jogadores no mercado. Caso ele venha para o Santos, ele não terá tempo de treinar, porque o Mundial de Clubes já acabou, ou seja, ele está na mesma situação que ele estava no começo do ano, e também temos apenas 30 dias para o encerramento da janela. Olha, que o Sampaoli é um bom nome, eu concordo. Eu acho que o Sampaoli é o último treinador que fez o torcedor do Santos sorrir. Nem Cuca, nem Diniz, nem Carille, nem Papitão da Massa ou Odair Hellmann, nem o Turra, nem o Diego Aguirre, nem o Marcelo Fernandes, nem o Xavier, nem ninguém. O último treinador que fez o torcedor do Santos sorrir, ser feliz, foi Jorge Sampaoli. Agora, Adriano Rosário, como você avalia o nome de Jorge Sampaoli? E a pergunta que não quer calar, o Sampaoli sempre foi um cara muito complicado de se negociar. Exatamente. É um cara pacote, muito né? exigente, que na negociação dificulta, faz muitas exigências. Você acha que o Sampaoli aceitaria o Santos nesse cenário que o Santos se encontra atualmente, Adriano? Eu acho que sim, Marcão, pelo fato de que vai começar agora o segundo turno. Eu acho que se tivesse o segundo turno já em início, acho que talvez ele, pouco provável, aceitaria. Mas se a gente olhar o cenário do Santos para o segundo turno, né? O Santos tem todo um segundo turno pela frente, só tem o Campeonato Brasileiro e ele vai ter tempo, querendo ou não, de treinar a equipe, até porque tem Libertadores, os outros vão jogar a Libertadores e o Santos só tem o Campeonato Brasileiro. Então, olhando para esse cenário de um segundo turno, eu acho que o Sampaoli, ele faz sentido vir e vai até aceitar, porque ele vai ter tempo de implementar o que ele conhece, o que ele gosta de futebol. Então, acho que você falou muito bem, né? O tempo que o Sampaoli foi técnico do Santos, a maneira com que ele joga, a estrutura de jogo que ele coloca em campo, provavelmente encaixa em alguns jogadores desses Santos aí. Então ele vai fazer jogar, porque ele vai ter tempo de treinamento. Porque o Santos só tem o Campeonato Brasileiro e aí, automaticamente, você tem um tempo a mais para colocar em prática o que você pensa. Então, provavelmente, eu se fosse São Paulo, aceitaria ontem a proposta do Santos, justamente porque o Santos precisa de um treinador que realmente entenda o DNA do Santos. E o último técnico que entendeu exatamente o DNA do Santos foi exatamente o Sampaoli. Você citou vários treinadores aí. Nenhum deles entenderam perfeitamente como funciona esse DNA do Santos, o DNA mais ofensivo. E agora tem um jogador no meio no Santos que é o Neymar. Que com certeza o Neymar, se jogar o que sabe, a gente conhece o Neymar, pode render muito mais na mão do Sampaoli, Marcão. Tá aí o Adriano Rosário. Thiago Jordão, como você observa o nome de Jorge Sampaoli? E a pergunta que não quer calar, existe convicção da diretoria ou vamos empurrando com a barriga? Amanhã, eu acho que é 80-20, ou seja, o Santos tem 80% de chances de vencer o Juventude. E claro, vencendo, a pergunta que fica o Santos continuará pensando no Sampaoli ou é algo pontual para eventualmente ser aplicado caso o Santos empata ou perca amanhã
para o Juventude. É muito pouco provável, não acredito. A gente vai analisar o Juventude aqui, gente. Vamos lá. Se o Santos amanhã no Morumbi, com o Neymar, com o Roleiser, né, com Gabriel Brazão, com o Luan Pérez, né, com o Tiquinho Soares, com o Mike na reserva, se o Santos amanhã não ganhar do Juventude com 40 mil no Morumbi, vamos parar e já vamos treinar para a segunda divisão. A verdade é essa. Verdade. Então, se o jogo de decisão para que o Kleber Xavier seja mantido for o jogo de amanhã, o Kleber tá mantido. Porra, o Santos não vai perder o jogo do Juventude. Claro que pode, Marcão. Futebol, tudo pode acontecer. O Santos ganhou do Flamengo, ganhou. Mas a tendência amanhã é que o Santos vença o Juventude até com uma certa tranquilidade. E aí, Jordão, eu já pergunto pra você, existe convicção da diretoria santista? Você acha que mesmo com a vitória amanhã, o Santos continuará pensando em Jorge Sampaoli e deixa em algum momento de ser um pensamento para virar uma proposta oficial pro argentino? Penso que sim, Marcão, até porque o Juventude não pode ser parâmetro pro Santos para a manutenção de um trabalho. Até mesmo se o Santos jogasse contra a equipe do PSG amanhã, Marcão, e o Santos ganhasse, isso ainda assim não poderia ser um parâmetro para manter o Kleber Xavier no cargo do Santos. Ele é um treinador que já deu várias demonstrações, Marcão, de que não consegue extrair o máximo desse elenco. E por mais que esses jogadores que hoje estão no Santos Futebol Clube, até por mim, foram super valorizados, Marcão, a gente sabe que certas peças como o Roleiser, até mesmo o próprio Neymar Júnior, Marcão, nas mãos de um treinador que tem convicção de trabalho, renderiam muito mais no Santos Futebol Clube. Então, eu acho que essa diretoria, Marcão, não tem, assim, plena convicção, primeiro, no trabalho do Kleber Xavier, mas eu entendo que eles acreditam que o Sampaoli daria resultado, Marcão, até porque não é a primeira vez em que eles o contatam. Ele já foi contatado por essa diretoria no ano passado, ainda em disputa da segunda divisão, este ano, quando o técnico Pedro Caixinha foi demitido, e agora novamente, Marcão. E eu penso o seguinte, se você já tá com um nome engatilhado, supostamente o Sampaoli também gostaria de vir, traga-o logo. Não tem por que você ficar enrolando, Marcão, porque senão a gente vai ficar naquela gangorra de emoção. Ganha do Juventude, fica Kleber. Perde do Cruzeiro, fora Kleber, Marcão. E isso é muito ruim para uma sequência de trabalho, visto que o Santos ainda tem todo o segundo turno pela frente. Tá aí o Sampaoli, podendo, portanto, ser o treinador do Santos Futebol Clube. Não temos a informação se já existe alguma proposta ou se somente nesse momento é só interesse, mas fato é que se o Santos quiser contratar o Sampaoli, precisa agir rapidamente. As negociações com o Sampaoli normalmente não são rápidas. Ih, rapaz, gol do Vitória da Bahia lá no Barradão, Vitória 1. Renato Kaiser, hein? Me parece que foi Renato Kaiser. 1-0 para o Vitória da Bahia no Barradão. Renato Kaiser abre o marcador contra o Palmeiras. Agora, ainda sobre Sampaoli, as negociações com o Sampaoli nunca foram rápidas. Então, se o Santos quiser o Sampaoli daqui 5, 6, 7, 10 dias, tem que começar a tratar a partir de agora, Jordão. Porque o Sampaoli quer conhecer projeto esportivo, exatamente. O Sampaoli quer saber de investimento no futebol, o Sampaoli normalmente quer saber as pessoas que vão trabalhar com ele. Normalmente ele faz uma limpa no departamento de futebol, né? Não acredito que Sampaio fique, não acredito que os membros da comissão técnica atual do Santos permaneçam, não acredito. Então, o Sampaoli, o buraco é mais embaixo. Agora, a dúvida de muitos torcedores, Adriano Rosário, é como seria a relação de Jorge Sampaoli com Neymar Júnior da Liga? Um jogador como o Neymar Júnior, que tem alguns privilégios, vamos deixar muito claro, o Neymar tem alguns privilégios por tudo aquilo que ele conquistou, pelo nome que ele tem, pelo respeito que ele tem. O Sampaoli topa ceder e dar privilégios ao Neymar? Porque na seleção argentina, durante a Copa do Mundo, ele ficou isolado. Ele brigou com todas as estrelas da Argentina, inclusive Lionel Messi. Sampaoli e Neymar Júnior, da Liga, Adriano Rosário? Tem que dar liga. Tem que dar liga, mas até porque o Santos está numa situação como está, eu acho que, olhando para essa temporada, tem que dar liga. Não tem nem como pensar se vai dar ou não vai dar. Acho que os dois têm que se entender. Acho que o Neymar tem uma característica que o Sampaoli gosta, um cara de jogador mais ofensivo. Todo mundo conhece a genialidade do Neymar. Você citou muito bem o Jordão aí, o Roleiser, um jogador que é o estilo de jogo que gosta do Sampaoli.
Eu acredito que sim, Marcão. Acho que tem que dar liga, os dois tem que, se caso realmente se acerte. Eu até acho que esse critério acho que nem vai entrar nessa negociação. Acho que, olhando o cenário do Santos nesse momento, eu acho que talvez, porque pensando numa próxima temporada, 26 aí, pode ser que a gente tenha algum problema entre os dois. Mas hoje, se caso o São Paulo feche com o Santos hoje, eu acredito que talvez a poeira vai ser baixada, sabe? Não vai ter esse problema entre o Neymar e também o Sampaoli. Até porque o Sampaoli gosta de jogadores como o Neymar. E ele precisa de jogadores como o Neymar. Porque se o Neymar sai, se ele briga com o Neymar, aí não tem o que fazer. Ele não dá pra contar com o Roleza, com o Barreal, enfim, com os jogadores que têm uma característica até inferior à do Neymar. Então, olhando para o cenário da temporada pro Santos, eu acho que os dois, se caso realmente se confirmar realmente, eu acredito que não deve impactar tanto nesse elenco do Santos, Marco. Thiago Jordão, Sampaoli e Neymar Júnior, dá samba? Dá samba, Jordão? Tem que dar. Porque a verdade... Ou dá tango. A verdade é, ou não dá nenhum dos dois, Jordão. Porque é o Ele seguinte... vai levar pra Mangaratiba. Aí tá tudo porque certo. O Neymar é o seguinte, se o Neymar taticamente entender aquilo que pensa o Sampaoli, o Neymar volta a ser um dos maiores jogadores do futebol da atualidade. Agora, tem a questão também de relacionamento, porque o Sampaoli não é nada fácil nos vestiários, Jordão. Olha, Marcão, é uma verdade, só que eu trago aqui 2 pontos, Marcão. O Sampaoli colocou o Jean Mota de falso 9 em 2019, Marcão, e o Jean Mota fez o que fez naquela temporada. Então, partindo do ponto dessa versatilidade do Neymar poder jogar nessa posição, eu acho que daria liga taticamente falando, Marcão. E no dia a dia, eu entendo que poderia dar samba ou tango também, Marcão, porque o próprio Sampaoli já deu demonstrações de que gosta de trabalhar com grandes jogadores, Marcão. Eu lembro de uma entrevista que o Fábio Santos deu ao Charla Podcast, Marcão, dele comentando que o Sampaoli tinha problemas com aqueles jogadores que se achavam mais do que de fato eles eram, Marcão. Então, no Santos Futebol Clube, eu não acho que teria esse problema do Sampaoli exclusivamente com o Neymar, Marcão. Talvez ele tivesse um problema aqui a colar com algum atleta que de fato deslumbrasse com relação ao seu futebol, mas com o Neymar Júnior eu não vejo esse problema, Marcão. Eu só fico preocupado com o Sampaoli no quesito de cobrança com certos jogadores, que talvez não conseguissem entender que ele não tá fazendo ali uma crítica pessoal e sim taticamente do jogador, Marcão. Um outro exemplo que eu lembro aqui é justamente na época dele do Atlético Mineiro, Marcão. Tem uma história que contam que o Sampaoli, ele chamou o Alan, que hoje é volante do Flamengo, numa salinha e falou assim: olha, Alan, eu já vi filme de morte, eu já vi acidente pessoalmente, mas nada me deixou tão triste quanto assistir uma partida de futebol sua. Eu não sei se os jogadores do... Teve essa mesmo, Jordão? Teve. Que coisa, hein? É mesmo? É verdade. Já viu filme de terror? Já viu Bang Bang? Acidente. Já viu Round Six? Já viu tudo, mas nada tão trágico como a partida do atleta, é isso? Exatamente. Isso é complicado, hein? Aí eu fico pensando... que ele pode falar isso pra algum jogador do Santos, Jordão? Há vários aí, vários. Dá pra falar isso aí pro Basso às vezes. Dá pra falar também pro David, então, Marcão. Meu Deus, se o São Paulo vir, Marcão, já avisa o David, fala, ó, meu amigo, a sua cobrança vai ser assim assado, toma cuidado com o que você vai escutar, porque esse é o jeito do homem. No mais, Marcão, acho que não teria problema. Eu vejo com bons olhos essa vinda do Sampaoli e também porque a influência do Neymar pai, né, Marcão? A gente já soube de casos de que o Neymar pai tentou convencer pessoas da CBF a levar o argentino para a seleção brasileira, Marcão. Então, na minha conclusão, assim, é que dá samba, dá tango, dá funk que o Neymar gosta, dá tudo, Marcão. Agora, Marcão, se você lembra do tempo do Marcelli, quando ele assumiu, o Marcelli que leva o Gerson do Flamengo, que estava voando com o Jorge Jesus, que era um 8, um central mesmo. O Sampaoli coloca o Gerson numa função um pouco mais ofensiva, quase com um terceiro homem de frente. E quando ele volta pro Flamengo, ele não volta mais como um 8 central, ele volta realmente como um jogador quase de lado de campo. A gente percebe como ele consegue mudar a característica de um jogador. Então ele pode, de repente, pegar um jogador que está abaixo do Santos, por exemplo, e colocá-lo numa posição talvez até desconfortável para o jogador, mas melhorar o futebol desse atleta. Então ele fez isso com o Gerson na época do Marcelo. Todo mundo falou, mas o Gerson jogando um pouco mais à frente, um pouco mais ofensivo, deu certo naquele momento pro Gerson, tanto que ele volta um futebol até melhor do que ele já tinha naquele Flamengo da época do Jorge Jesus. Então ele pode até melhorar a capacidade técnica do jogador, a depender do jogador, obviamente, que ele vai escolher para esse tipo de função, né?